Glória a Deus, que bênção, que maravilha. A gente poder estar nesse lugar, sentir a presença de Deus, saber que Deus tem algo especial para cada um de nós, Deus tem uma palavra, Deus tem algo para ministrar ao nosso coração. E isso que é maravilhoso. Nós estamos no terceiro culto hoje aqui, devido a algumas restrições que nós temos, né? Pelo cuidado. Então, desde manhã nós estamos conversando, estamos falando sobre algo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Nessa madrugada nós estávamos compartilhando e meditando numa palavra. Estava ali em casa alguns meus sobrinhos, estava ali o Bruninho estava junto. E a gente estava falando sobre intimidade com Deus. Eu quero compartilhar com você que uma mensagem, algo que vai abençoar a sua vida. E como tema dessa mensagem, eu quero falar sobre níveis de intimidade com Jesus. Níveis de intimidade com Jesus. Queridos, quando nós lemos Deus, nós vemos alguns níveis de aproximação, de intimidade com o Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Você vai sair daqui mais apaixonado por Jesus, amando Ele mais, eu tenho certeza disso. E com essa situação você vai receber ainda mais, você vai experimentar ainda mais daquilo que o Senhor Jesus tem para a sua vida, amém? Eu quero que você nesse momento feche teus olhos, vamos orar, vamos colocar para Deus esse momento, essa palavra. Feche teus olhos, vamos orar a Deus. Pai Celestial, obrigado, Senhor, obrigado por esse culto à noite. Pai, obrigado por nós estarmos aqui juntos, na Tua presença. Pai, é um privilégio nós estarmos aqui. Pai, ainda não podemos nos reunirmos com toda a igreja no mesmo tempo. Mas, Pai, que privilégio que podemos adorar esse dia, cultuar o Senhor, ouvir a Sua palavra. A Sua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela muda, ela transforma, ela nos dá, Pai, uma direção, ela muda o nosso destino. Eu quero declarar, Pai, sobre cada vida que aqui está, Pai, o Teu toque, Pai. Pai, eu sei que nessa noite o Senhor vai estar falando aos nossos corações, o Senhor vai estar ministrando no nosso espírito. Pai, eu sei que nós podemos subir um degrau a mais na intimidade contigo e crescermos, Pai, na graça, no conhecimento, na revelação de Cristo Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós amamos a Sua presença. Tu és maravilhoso. Tu és a pessoa mais importante nesse lugar, Espírito Santo. Pai, fala conosco, ministra nosso coração. Pai, nós estamos tendo esse culto presencial. Nós estamos tendo esse culto também, Pai, pela rede social. Pai, tem irmãos que não podem estar aqui ainda, mas Espírito Santo toca a vida deles. Da mesma maneira, da mesma forma, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos já, Pai. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Salmo, capítulo 25, versículo 14. Vamos falar sobre níveis de intimidade. Olha o que esse texto diz. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Querido, esse texto, eu já vou continuar o texto, mas ele é muito importante. Esse texto está dizendo que o Senhor, Ele tem segredos. E que esses segredos, não são todas as pessoas que têm acesso a esses segredos. Mas são aqueles que o temem, são aqueles que o reverenciam, são aqueles que o amam, são aqueles que querem ter intimidade com Ele. Aí Ele revela os segredos. E nós já vamos ver isso, queridos, na vida de Jesus. Nós vamos ver isso, queridos, na caminhada de Jesus. E você vai poder perceber que na sua vida é assim. Na sua vida é assim. E eu quero declarar, queridos, eu quero começar esse culto declarando já que você, a partir desse culto, você vai ter acesso aos segredos de Deus. Amém? Existem segredos, existem mistérios que eu e você podemos acessar, né, quando a gente confia no Senhor. A tradução King James diz assim, de repente sua Bíblia diz assim, a intimidade do Senhor. Eu gosto da tradução. Antes eu tentei colocar, mas a versão que nós temos ali no projetor, falta uma escrita ali.
Então, eu deixei nessa versão para nós estudarmos juntos. Mas é interessante, a intimidade do Senhor. Os segredos do Senhor Ele revela aos que o temem, Ele confia aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança. Irmãos, eu quero falar sobre intimidade. E isso reflete na nossa vida. E antes de eu entrar aqui com Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento como pessoa. Como ser humano. Você sabe que Jesus, Ele não morreu por coisas. Você já ouviu muitas vezes isso. Ele morreu por pessoas. Ele morreu por você que está assistindo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Por quê? Porque as pessoas são importantes. Querido, se tirar as pessoas, tudo se torna sem graça. Aliás, a vida é importante porque existem pessoas. Só que o que acontece? As pessoas são diferentes. Existem vários níveis de relacionamento com pessoas. Existem pessoas que, quando você conversa com ela alegra o seu dia, sim ou não? Né? Eu conheço algumas pessoas que eu sei que se eu estiver triste, eu sei em quem ir. Eu tenho pessoas que, se eu precisar saber sobre um assunto X, eu sei onde ir. Agora, eu tenho pessoas que, se eu estiver muito batido, eu preciso abrir meu coração, eu sei aonde ir. Percebe? Então, existem níveis de relacionamento, como seres humanos, como pessoas, aqui na Terra. As pessoas são importantes, irmão. Eu falei aqui antes, que nós precisamos de pessoas. Por isso eu e você precisamos aprender a se relacionar com as pessoas. Porque nós precisamos de pessoas. Você precisa vender para pessoas, você precisa comprar de pessoas. Nós precisamos de pessoas para esse culto acontecer. Imagina, 3 cultos que nós tivemos hoje. Pessoas que fizeram louvor de manhã, fizeram de tarde, fizeram de noite. Pessoas que ajeitaram a igreja de manhã, ajeitaram de tarde, ajeitaram de noite. Pessoa que está transmitindo, pessoa que está tocando, pessoal do som, é cabo. Pessoas, queridos. Você vai no mercado, tem pessoas. Tem pessoas trazendo, tem pessoas comprando. Só que às vezes, pessoas fazem a gente perder o sono. Por causa de uma atitude, por causa de uma frase. Então, quando você começa a conhecer as pessoas, queridos, fica mais fácil porque você precisa de pessoas. Você precisa aprender a lidar com pessoas. Jesus nos ensina isso. Olha só, as pessoas são tão importantes, queridos, porque pensa comigo assim, ó. Imagine que, de uma hora para outra, você se torna um milionário. De uma hora para outra você se torna um milionário. Alguém diga amém. Você se tornou um milionário, trilionário, eu não sei, né? Esses números aí altos. E aí você comprou uma ilha, que você sempre sonhou, um lugar lindo, maravilhoso, uma ilha, águas cristalinas, algo maravilhoso, uma ilha poderosa. E aí que você comprou o iate, o barco mais caro que existe no mundo, para você ir até a ilha. Lá você construiu a casa mais linda que você já viu. Você comprou o carro mais caro que você poderia comprar. Pensando tudo do bom e do melhor, você comprou. Só que a pergunta é, se não tiver pessoa, do que adianta? Que adianta você ter tudo isso? Se você não tiver com quem compartilhar, se você não tiver com quem usufruir, o que adianta? Não vai ter ninguém para você tirar onda do que você tem. Ninguém vai poder invejar o que você tem. Então pessoas são importantes, amados. E se eu perguntar para você, mas dentro dessas pessoas existe aquela pessoa. Queridos, às vezes você não enche a palma da mão com pessoas que você tem intimidade. Sabe aquela pessoa que no momento mais difícil da sua vida, você sabe a quem recorrer?
Você sabe onde ir. Você sabe que ela vai ouvir, você sabe que ela não vai espalhar, você sabe que ela vai te amar, que ela vai cuidar. Essas pessoas são difíceis, irmão. E quando eu falo em níveis de intimidade, a gente vê isso na nossa vida humana. Queridos, nós vemos isso na vida de Jesus. Isso é muito claro na Bíblia. Nós vemos, queridos, que Jesus, aonde ele ia, havia uma multidão que o seguia. Havia milagres, havia sinais. Jesus falava do evangelho do reino. Mas aí, queridos, você vê um outro nível de intimidade, que eram os seus discípulos. Um pouquinho tinha 70, vamos deixar os 12, né? Vamos tirar os 70, vamos deixar os 12 aqui para nós frisar bem. Aí tinha a multidão, tinha os 12 discípulos. E, queridos, tinha coisa que Jesus só fazia com os 12. Jesus não fazia com a multidão, fazia só com os 12. Você consegue perceber, queridos, os níveis de intimidade. Você saber, olha, essa pessoa, eu sei que eu posso, tal assunto, eu posso conversar com essa pessoa. Então são níveis de intimidade até mesmo com Jesus. A multidão queria a bênção, queria o milagre. Jesus fazia. Queridos, é normal, tem, isso acontece. Mas aí, queridos, tem um degrau a mais, os 12 discípulos. Esses estavam mais próximos. A Bíblia diz que Jesus falava ao povo por parábolas, mas aos discípulos ele sentava e explicava. Só para os discípulos. Mas aí, queridos, dentro desses 12, existe mais um degrau. Havia os 3 mais chegados. Eu chamo assim, né? Os 3 mais chegados. Ou os 3 mais íntimos. Pedro, Tiago e João. Tinha situações, queridos, que Jesus não levava a multidão, que Jesus não levava os 12, Jesus levava só os 3. E aí a gente pode subir um degrau a mais, que eu acho que é o degrau mais alto. Vamos dizer assim, olhando para a história bíblica, que era João. Dentre os 3 tinha o mais chegado, o discípulo amado. Que esse, irmão, ele inclinava a cabeça no peito de Jesus. Alto nível de intimidade. Percebe, queridos, que quando eu falo existem níveis de intimidade. Na verdade, queridos, o que o Espírito Santo tem falado comigo aqui é que ele está trazendo, queridos, dentro da igreja, sabe, um tempo de intimidade com Ele. Um tempo de subir um degrau a mais, queridos, de experimentar algo a mais que Ele tem. Acessar algo que de repente até hoje você não acessou. Olha só esse texto aqui, eu quero ler com você. Marcos 5,36, por gentileza. Marcos 5, abra sua Bíblia, Marcos 5, versículo 36. Se você não trouxe, você pode olhar aqui no projetor. Olha o que diz as Escrituras. Não fazendo caso que eles disseram, está falando aqui, queridos, da história de Jairo. Né? Sua filha morre, você conhece a história. A filha de Jairo morre e Jesus vai lá e ressuscita ela. Tá? Não fazendo caso de que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, que era Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Olha só, queridos, tão somente creia. O crer é suficiente. Você crê em Jesus. E não deixou, olha isso que é importante, e não deixou ninguém segui-lo. Havia multidão. Lembre que nesse mesmo trajeto de Jesus, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele está indo para a casa de Jairo. Então havia uma multidão, a Bíblia diz, que apertava. Os discípulos disseram, Jesus, como é que o senhor pergunta quem te tocou? Lembra da cura, né? A multidão te oprime. Então havia uma multidão, havia os discípulos. Mas quando chegou, queridos, para entrar na casa onde a menina estava morta, a Bíblia diz que Jesus, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegou perto e disse, pessoal, é o seguinte, daqui para frente é só os 3. Daqui para frente, quem vai entrar na casa da menina é Pedro, Tiago e João. Aí, queridos, você pensa assim, por que ele escolheu Pedro, Tiago e João para entrar? Porque
Queridos, eram os três que tinham uma maior intimidade com Ele. Jesus sabia que esses três acreditariam que Ele era poderoso para fazer um milagre. Então a gente vê isso na nossa vida. Tem coisas, queridos, que você caminha com muitas pessoas, mas tem um determinado assunto, tem um determinado projeto, tem um determinado movimento, tem um determinado assunto que você precisa tratar, tem um determinado lugar que você precisa ir, que você diz, não, para essa ocasião, eu vou levar Pedro, Tiago e João. Porque eu sei que se eles irem, eles creem. E se eles creem, é o que eu preciso. Agora pensa, queridos, eu quero que você imagine. Imagina comigo. Está lá Pedro, Tiago e João, Jesus e os pais da menina. Jesus vai lá. Vamos seguir o texto ali, por gentileza? E quando chegaram na casa, dirigiram à sinagoga. Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Imagina, a menina estava morta, gente. O pessoal estava desesperado, chorando. Então entrou ele e disse, por que todo mundo está alvoroço e lamento? Jesus está falando, a criança não está morta, mas dorme. Queridos, começaram a rir de Jesus. Próximo versículo. Olha só, mas todos começaram a rir de Jesus. Como assim apenas dorme, Jesus? O coração parou. Não respira mais. As pessoas disseram, ela morreu. Jesus diz, não, apenas dorme. Queridos, cristão não morre, cristão dorme. Sabia disso? Lázaro, lembra Lázaro? Não, Lázaro está dormindo, vou lá para despertá-lo. Então que nós precisamos ver como Jesus vê as coisas. Às vezes a gente olha para uma situação e diz, ih, morreu. Ih, não tem mais jeito. Ih, não tem mais o que fazer. Mas aí vem Pedro, Tiago e João, conhece o poder de Deus e diz, não, esse não está morto. Nós estamos indo nesse lugar, nós estamos indo nessa situação, nós vamos entrar nesse lugar para despertá-lo. Agora fica pensando, queridos, os 9 ficaram lá fora. A multidão ficou lá fora, os 9 discípulos ficaram lá fora. E aí sai Jesus, sai os pais da menina felizes, queridos, contentes. Os discípulos, os 3 que foram lá, maravilhados com o que eles viram. Eu fico pensando os 9 dizendo assim, ei Pedro, ei Tiago, ei João, conta para nós como é que foi. Como que Jesus fez? Cara, como é que foi? Cara, o que ele fez lá dentro, cara? Queridos, eu quero liberar algo na sua vida aqui. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu não quero ficar olhando o que Jesus está fazendo. Eu não quero somente ouvir o que Jesus está fazendo como os 9 ouviram. Eu quero experimentar. Eu quero fazer parte dos projetos de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão. Chegou o tempo de ficar só olhando, chegou o tempo de ficar só ouvindo. Deus está nos levando para um nível de experimentar da presença, da intimidade, dos milagres dele. Os 9 só ficaram olhando, irmão. Ah, olha o que Deus está fazendo. Ah, olha como Deus fez naquela vida. Ah, olha o que Deus fez naquela família. Ah, olha o que Deus está fazendo naquela igreja. Não, irmão, eu quero experimentar. E esse deve ser o seu desejo também. Olha esse texto aqui, Mateus 17, 1 e 7. Eu quero mexer com você, queridos. Eu quero que você saia daqui dizendo, Deus, eu quero ter intimidade, eu quero mergulhar. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero ver, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mateus 17, 1, olha só esse texto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo, olha só, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Queridos, imagine essa cena comigo, irmão. Imagine os 3 ali, Jesus, ele é transfigurado. Olha só, a sua face brilhou como o sol. Olha o que eles estavam experimentando. Olha o que eles estavam vendo. Queridos, não eram os 12, eram só os 3.
Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha o nível da conversa, né? Gigante, né? E eles vendo tudo isso, irmão. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Você consegue ver a alegria de Pedro? Meu Deus, cara, que tremendo que está acontecendo aqui. Meu Deus, olha o que nós estamos vendo. Pedro, Tiago e João. Tiago e João, olha o que nós estamos vendo. Que maravilha, que é algo extraordinário. Só que olha o que ele diz. Se quiseres, Jesus, né? Farei 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Olha só o que acontece. Próximo versículo. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente, olha o que eles estavam experienciando, querido. Olha o que eles estavam vendo. Eles estavam experimentando, eles estavam vendo coisas que a multidão não estava vendo. Coisa que até mesmo os 9 discípulos não estavam vendo. Mas eles estavam vendo. Por quê? Porque eles decidiram ter mais intimidade com Jesus. Eles decidiram caminhar um pouquinho mais perto. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz, a voz de Deus, que dizia: este é meu filho amado. Está falando de Jesus. Este é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Depende da tradução. Ouçam-no. Ou seja, deixa eu abrir aqui um parênteses. Estava Elias, Moisés e Jesus. Elias representa os profetas, Moisés representa a lei e Jesus representa a graça. Quando Pedro diz assim: Deus é maravilhoso estar nesse lugar, eu vou fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Queridos, Deus bradou do céu. E Deus disse: ei. É como se Deus apontasse para Jesus e dissesse: ei, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ou seja, a lei que representa Moisés, Elias que representa os profetas, sempre apontaram para o meu filho. Então agora, daqui para frente, ouçam-no. Porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque a religião diz isso, a religião diz aquilo, a doutrina diz isso, a doutrina diz aquilo. Irmão, eu quero saber o que Jesus diz. O que ele diz eu faço. Deixa eu pegar mais um texto aqui, eu vou botar mais uma base bíblica nisso, porque tem pessoas que estão nos assistindo aqui. Daqui a pouquinho vão dizer, vão me chamar de herege. Coloca para mim Hebreus 1. Acho que é Hebreus 1, se eu não estou enganado. Capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1. Olha esse texto, irmão. Consegue colocar na telinha preta para mim lá, faz favor, filho? Isso, obrigado. Olha só, irmão. Há muito tempo, está falando depois da cruz, irmão. Há muito tempo Deus falou muitas vezes. E de várias maneiras. Aos nossos antepassados, por meio de quem? Por meio dos profetas. E resolveu? Não, Jesus precisou vir, irmão. Agora olha o próximo versículo, para nós encerrar aqui, fechar esse parênteses. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio de quem? Por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nesses últimos dias ele fala com quem? Através de quem? Filho. Por quê? Porque antes ele tentou o irmão de várias formas, de várias maneiras e não adiantou. Mas agora, nesses dias, ele tem nos falado através do Filho. Então, o que Jesus falou, eu bato o martelo. Vamos caminhar para cá. Desculpa, eu tentei abrir um parênteses aqui para nós. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Então, irmão dos discípulos, então nós vimos, eu tinha mais um texto aqui para ler, eu vou cortar porque eu quero falar mais alguma coisinha aqui. Então nós vimos que para algum determinado momento que Jesus ia fazer algo sobrenatural, ele levava só os 3 discípulos.
Existem níveis, coisas ele fazia na multidão, coisas ele fazia com os 12, mas algo mais poderoso ele fazia com os 3 mais chegados. Mas aí tem o último nível que eu quero encerrar com esse último nível, que é de João. Que a Bíblia diz que João, ele deitava o peito, ele deitava a cabeça no peito de Jesus. João, ele era o discípulo mais próximo de Jesus. Era o discípulo que mais conhecia Jesus. Caminhava mais pertinho de Jesus. Foi o único discípulo que não abandonou Jesus na cruz. João estava lá. Alto nível de intimidade. Irmão, João era aquele que deitava, inclinava, vou ler esse texto, no peito de Jesus. Eu falei aqui, de manhã e de tarde, eu falei que intimidade é uma escolha. É uma escolha. Quando João Batista, não é João Batista, quando João vinha e colocava a cabeça no peito de Jesus, ele vinha porque ele queria, porque ele amava Jesus. E queridos, eu vou dizer algo para você. Tinha mais 11 discípulos e o lado do peito de cada Jesus estava livre. Qualquer um dos outros podia chegar e dizer, eu quero esse lado. Intimidade é uma escolha. Se você tivesse hoje, nós colocasse aqui os 12 discípulos de Jesus, aqui na frente, um do ladinho do outro. E você quisesse saber algo profundo de Jesus, a pergunta é, para qual dos discípulos você perguntaria? Qual deles? Hã? João. Por quê? Porque o João era o mais próximo, era o que mais amava, era o que mais conhecia Jesus. Se você olhasse para João, chegasse até ele e dissesse assim, João, me defina Jesus em uma palavra. O que ele diria? Hã? O que você acha que definiria Jesus? Amor. Deus é amor. É isso que ele fala nas cartas, né? Nas epístolas. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Percebe que isso? Porque isso foi tão forte que ele recebeu de Jesus, irmão, que essa era a pregação dele. Essa era a mensagem dele. Deus amou o mundo de tal maneira. Texto que você tanto conhece, João 3, que deu o seu filho. Deus não é egoísta. Ele não tomou para si, ele deu, ele compartilhou. Meu Deus. Isso significa, irmão, que esse nível de intimidade, ele funciona para mim e para você. Irmão, quanto mais perto de Jesus, mais graça, mais poder, mais unção, mais milagre, mais um sobrenatural. Quanto mais perto. Aleluia. Então a gente vê isso muito na Bíblia, queridos. Esses níveis de intimidade com Jesus, com Deus. Nós poderíamos pegar aqui, quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala que havia 2 homens justos, Ló e Abraão. A grande pergunta é, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, com quem que Deus falou? Hã? Com quem que Deus falou? Com Abraão. Por que não falou com Ló? Porque Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Percebe, irmão? Às vezes a gente está aqui e diz, Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida? Deus, por que não dá certo? Deus, por que para mim só dá errado? Deus, por que, irmão? É tempo de se aproximar de Deus. Tem mais intimidade. São níveis. Eu posso ficar com uma multidão, eu posso ficar com os discípulos, eu posso ficar com os mais chegados, mas, irmão, eu posso deitar no peito de Jesus.
e ouvir o que o coração de Jesus bate, e ouvir o que Jesus quer fazer nesses dias, e ouvir o que Jesus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Aproximação, estar perto. Olha só, João 13, versículo 23. João 13, versículo 23, por gentileza. Está falando aqui o texto onde Jesus fala na última ceia quem iria trair. Lembra? Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair, na última ceia. Aí olha só, um deles, o discípulo a quem Jesus o quê? Amava. Estava reclinado ao lado dele. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Irmão, isso aqui é muito forte. Queridos, olha como chamavam João. Quem é você, João? Eu sou o discípulo que ele ama. Sei que você está meio longe da pessoa hoje aqui, né, do teu irmão, mas pergunta para ela, quem é você? Diga para ela assim, eu sou o discípulo a quem ele ama, eu sou o filho amado, a Bíblia diz. Agora olha só, segue o texto. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, o discípulo que Jesus amava. Jesus diz, um de vocês vai me trair. Pedro faz sinal para João, que era o discípulo que Jesus amava, e olha só, Simão Pedro fez sinal para esse discípulo, como a dizer, pergunta-lhe a quem é que ele está se referindo. Ou seja, Pedro diz assim, olha, para nós ele não vai falar isso. Mas eu sei para quem ele vai falar. Ele vai falar para aquele que ele ama. Ele vai falar para aquele que tem intimidade com ele. Ô João, você que é o discípulo amado dele, pergunta para ele quem que é. Ah, irmão. Quem diz o pastor Papi? Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Tem coisas que diz que ele só vai falar para aquele que tem intimidade. Olha o próximo versículo você vê. Inclinando-se à mesa, Jesus perguntou-lhes. João então agora pega e pergunta para Jesus. Senhor, quem é? Respondeu Jesus. Aquele quem eu der o pedaço do pão molhado no prato. Percebe, queridos, que Deus responde àqueles que o amam? Deus sempre responde, irmão. Aqueles que têm intimidade. Jesus, quando ele vai nos ensinar a orar, eu já vou encerrar aqui, queridos. Jesus, quando ele vai nos ensinar a orar, ele diz assim, olha, Mateus 7 em diante ele fala, diz assim, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu pai que vê você no secreto te recompensará. Por que no quarto? Por que Jesus diz entra no quarto, irmão? Porque quarto é lugar de intimidade. Quando as visitas vão na sua casa, você leva onde? Para a sala. Só entra no meu quarto quem eu tenho intimidade. Jesus diz, eu quero intimidade. Sabe por quê, irmão? Porque no quarto não tem aplauso. No quarto não tem tapinha nas costas. No quarto não tem plateia. É só você e ele. Quando você tem vitória no secreto, você se torna um vencedor no público. Olha Davi. Davi lá, escondidinho, atrás das ovelhas malhadas do seu pai. Ninguém via. Mas ele estava lá tendo intimidade com Deus. Intimidade no secreto, vitória no público. Derrubou o gigante Golias. Percebe, irmão, que Jesus está nos chamando para nós, queridos, mergulharmos um pouco mais. Mergulharmos um pouco mais em intimidade. Eu estava falando, nós estávamos lá meditando sobre, eu estava batendo um papo com os piá em redor da mesa lá de casa sobre esse texto. Queridos, isso era 4 horas da manhã. E a vontade mesmo era de não ir dormir. Porque às 9 horas já tinha o teu culto hoje. Estava tão
tremendo aquela conversa nossa, tão a presença de Deus ali. E nós estávamos ali falando sobre esse assunto. Eu disse assim, Bruno. O Bruno estava lá e disse assim, Bruno, se você estivesse lá na esquina agora, você estaria ouvindo o que eu estou falando aqui? Ele disse, não, pastor. Eu disse, sabe por que você está ouvindo tudo isso aqui que nós estamos aqui, com essa presença tremenda, isso aqui que nós estamos, cara, comendo a palavra? Sabe por que você está ouvindo tudo isso? Por quê, pastor? Porque você está pertinho. Porque você está sentado na mesa. Às vezes, queridos de Deus não fala comigo, pastor. Pastor, parece que Deus está longe. Irmão, Deus não está longe, Deus continua no lugar que Ele sempre esteve. Deus, Ele continua falando, irmão. Às vezes somos nós que estamos longe. Aí Ele fala, a gente não ouve. Lembra Adão? Adão, onde você está, Adão? Por quê? Porque Adão saiu do lugar de intimidade, onde ele se relacionava com Deus, onde Deus vinha toda a viração da tarde falar com ele. Damião, vem aqui bem, por gentileza. Vem aqui, você. Deixa eu usar um exemplo bem facilzinho para você entender. Senta aí, por favor, por gentileza. Pastora Márcia, você escutou o que eu falei aqui? Não? Escutou, Anderson? Pastor Gabriel? Por que vocês não escutaram o que eu falei aqui? Por causa da distância. Mas eu falei, ele ouviu. Então, queridos, às vezes a gente diz assim, Deus, por que o Senhor não fala? Queridos, essa não é a pergunta certa. A pergunta é, por que eu estou tão longe? Será que Deus não trouxe você aqui hoje para isso? Para dizer, poxa, eu quero falar com você. Eu quero compartilhar o que está no meu coração. É tempo de voltar, é tempo de aproximar-se de Deus, irmão. Deus nos ama, Deus é bom. Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos dar direção. Deus quer nos dar propósito. Mas às vezes a gente está tão longe, tão ocupado com tantas coisas desse mundo. E ainda às vezes a gente culpa Deus. Fique de pé, irmão, vamos orar. Eu quero orar com você. Aleluia. Obrigado, Damiano. Se você quer ficar aí, senão fica à vontade, filho. Aleluia. Olha esse salmo aqui. Obrigado. Nós temos alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando já, irmãos, por vocês. Salmo 42, por gentileza, projeta para mim. Salmo 42, versículo 1 e 2. Olha esse texto, irmão. Olha a intimidade do salmista. Como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo, irmão. Nosso Deus é vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Intimidade é uma escolha. Davi está dizendo, ei, eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus. Meu Deus, eu não vejo a hora de entrar na sua presença. Eu acho que a nossa oração, irmão, tem que ser, Deus, eu quero fome, eu quero sede de ti, Pai. Porque, irmão, nada adianta eu colocar um banquete na sua frente se você não estiver com fome. Nada adianta eu ter as águas mais puras, cristalinas, se você não estiver com sede. Davi diz, Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de ti, Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Intimidade é uma escolha. Existia multidão. Abra os olhos, deixa eu dizer algo para você. Existia multidão. Existiam os discípulos, existiam 3 mais chegados, existia João, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus.
A grande questão, quis dizer, que a multidão queria receber. E é importante, faz parte da nossa vida. A gente vem para a igreja, a gente vem para Jesus, porque a gente precisa de um milagre, a gente precisa receber as bênçãos de Deus, a gente precisa de cura, e Jesus faz tudo isso. Só, queridos, existe um degrau mais alto, que é da onde você para de só querer receber bênçãos, e você passa a ser a bênção. Você passa a abençoar pessoas. Você diz: Deus, eu não quero mais somente receber bênção. Deus, eu quero ser bênção. Deus, eu não quero mais que me deem, mas Deus, eu quero ter para dar. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Mas às vezes a gente para só no receber. Não, irmão, existe muito mais. Deus quer te levantar para você abençoar pessoas. Isso é para os íntimos. Intimidade é uma escolha. Querido, se nós tivéssemos uma linha de medir aqui, multidão, discípulos mais chegados e aquele que coloca a cabeça no peito de Jesus. A pergunta é: aonde você está nessa linha? Mas a grande notícia quer dizer que você pode hoje dizer: Jesus, eu quero ser aquele que coloca a cabeça no seu peito, que ouve Jesus pertinho, que escuta o coração de Jesus bater, que escuta de primeira mão o que Jesus quer fazer nesses dias, na minha cidade, na minha casa, comigo. Aleluia. Intimidade é uma escolha, irmão. De verdade, eu quero que você saia daqui hoje amando Jesus, apaixonado por Ele. Ele ama, Ele tem grandes coisas com você. Ele tem grandes coisas comigo. Mas é tempo de voltar, irmão. Quem sabe você está aí me assistindo e você se afastou. É tempo de voltar. Existe um lugar preparado, existe um quarto preparado, existe um instrumento preparado, e é seu. É tempo de voltar. Existe um público, existe ovelhas, existe um lugar, e esse lugar não é meu, é seu. Ele disse: venha a mim, vocês que estão cansados. Irmão, é tempo de vir. É tempo de aproximação. De estar perto de Jesus. Ainda mais hoje que estamos vivendo dias onde as pessoas estão com medo. Onde que esse vírus tem assolado muitas vidas. Mas existe um lugar de proteção, irmão. Esse lugar é em Jesus. É em Jesus. Ele tem o milagre, Ele tem a cura, Ele tem a resposta, Ele tem a direção, Ele tem a bênção financeira, Ele tem a libertação. Mas você precisa chegar pertinho. Ele está nos chamando para isso, irmão. Chegou o tempo de você dizer: Deus, eu tenho fome e sede de Ti, Deus. Deus, eu não quero voltar ao primeiro amor, mas Deus, eu quero continuar no amor que eu conheci. Aquele amor tremendo, aquele toque tremendo. Aquele dia que você se rendeu a Ele, se jogou no chão, chorou com Ele. Lembra desse dia? Ele quer que você viva de volta esses dias, irmão. O dia onde você recebeu tanta presença de Deus, que você ficou maravilhado. Você disse: cara, Jesus é a coisa mais legal que eu já provei. Eu não quero mais deixar Ele. Quis esse é o dia que você dizer: Deus, eu quero ser como João. Eu sou discípulo amado, eu sou filho amado. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus. Como está a sua vida com Deus? Você e Deus, irmão.
Pai Celestial, obrigado, Senhor. Pai, obrigado pelo seu imenso amor. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por aqueles, Pai, que nos assistem pela internet. Pai, nós queremos orar, abençoar, Pai, os nossos irmãos que estamos assistindo. A Isabel Gonçalves, Senhor, declaramos cura sobre ela. O Jerônimo, Senhor, nós declaramos também, Pai, que ele apareça, que ele volte, Senhor, em nome de Jesus. A Clarice Fragoso, nós abençoamos a vida dela. Declaramos ela cuidada, protegida por Ti, Senhor, livre de todo e qualquer tipo de vírus. Pelo Gilmar Gonçalves, nosso querido irmão também, e todos que vão nos assistir. Nós abençoamos, Senhor, porque a Sua palavra, ela não está limitada em um lugar geográfico. A Sua palavra, ela é poderosa. A Sua palavra, ela toca os 4 cantos dessa terra, Pai. Pai, eu abençoo a Sua igreja. Eu declaro, Pai, que nós estamos entrando em um tempo, como igreja, Pai, de intimidade contigo, Senhor. De experimentar, Senhor, coisas sobrenaturais. De experimentarmos, Pai, de milagres que até então não aconteceram. Irmão, deixa eu dizer algo para você. A partir de hoje, você vai experimentar aquilo que até então você nunca experimentou em Jesus. Pai, eu declaro uma igreja com intimidade. Uma igreja, Pai, com raiz. Uma igreja fortalecida na graça e no poder do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a vida do meu irmão. E eu declaro, Senhor, uma semana de intimidade, de experiências sobrenaturais. Oh, Pai, de revelação da palavra. Ah, Espírito Santo. Eu declaro, irmão, que Deus vai falar muito forte com você nesses dias. Você que está escolhendo dizer, Deus, eu quero ser um íntimo. Eu não quero ser mais um na multidão. Deus vai te acordar de noite, irmão. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar projetos. Deus vai abrir portas. Deus vai trazer recurso financeiro, irmão. Coisas sobrenaturais eu estou liberando, eu estou declarando sobre a sua vida que vão acontecer para todos aqueles que disseram, Deus, eu quero ir mais fundo, eu quero mergulhar, Senhor, em Ti. Pai, obrigado, Senhor. Nós abençoamos aqui a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, muito obrigado por nós sermos a sua igreja, Senhor. Obrigado, Deus, pelos cultos que fizemos hoje aqui. Pai, nós sabemos que isso é alimento, nós sabemos que isso é pão sagrado. Nós sabemos, Deus, que estamos preparados para essa semana. Nós oramos também declarando, Senhor, o Brasil livre desse mal, livre desse vírus, a nossa cidade, para nossos irmãos, nossos filhos, nossa família, Senhor, nossos entes queridos. Nós declaramos, Senhor, protege. Estão lavados, estão cobertos, livres, Senhor. Curados, Senhor, pelo Seu sangue. Pai, muito obrigado, Senhor, nós abençoamos a todos os nossos irmãos e a todos que nos assistem em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia! Sim, Senhor! Aleluia! Vamos cantar esse louvor? Vamos cantar esse louvor? Que amor é esse? Declare que amor é esse? A ponto de dar sua vida por mim. Que amor é esse? Subir numa cruz, revelando-se a mim. Que amor é esse? Me tornar sua imagem, Adoro filho de Deus. Aleluia. Que amor é esse? Sim, Senhor, sim, Senhor. É o amor do Pai por mim. Aleluia! Sim, Senhor! Grande é o Seu amor, Pai. Grande é o Seu amor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu quero pedir a gentileza de você se sentar. Só mais rapidinho, 5 minutinhos. Se sente, por gentileza. Nós iríamos fazer domingo passado. Foi feita uma lembrancinha para as mamães. E devido ao Dia das Mães. Mas como
Nós estávamos sobre a bandeira vermelha, a gente não pôde fazer o culto presencial. Então nós decidimos fazer hoje, né? Entregar essas lembrancinhas hoje. Então, você que está aqui hoje conosco, né? Isso aqui é o pessoal que está presencial aqui com a gente, né? Você que é mamãe, levante uma das suas mãos que o grupo de serviço vai chegar até você e vai entregar uma lembrancinha, ok? Uma lembrancinha feita pela EBI. Pastor, o que é EBI? EBI é a Escola Bíblica Infantil da Igreja. Tá? E tem a lembrancinha da igreja para você também, né? Que está aqui presente. Levante a mão assim, que o pessoal vai chegar até você e vai entregar para identificar você, entregar ali a lembrancinha para você da IBI, da igreja. E logo depois, irmãos, nós vamos estar sorteando essa cesta, que linda cesta, era para ser a cesta, né, de Páscoa. Mas como tudo parou, né, vocês sabem, devido ao Covid-19, a gente deixou para sortear hoje, né? Então, nós temos o pessoal que adquiriu o seu número, e nós temos lá atrás, tem número ainda aí? Se alguém quiser? Tem? O pessoal ainda tem número lá, custa R$2 o número, ok? Nós vamos sortear aqui no final terminamos já aqui, tá? Nós vamos sortear agora aqui essa linda cesta. Então, se alguém quiser pegar um númerozinho lá agora, lá atrás, com o pessoal lá está naquela mesinha, é R$2 o número da rifa. Você pode pegar lá que nós já vamos sortear aqui, né? Tem o pessoal da igreja que está nos assistindo, que adquiriu também, e vai poder ver o sorteio aqui ao vivo, né? O pessoal junto que está presente. E você vai poder, de repente, receber essa benção aqui, né? Na sua casa e passar uma noite maravilhosa. Lambando, diz o irmão lá. Glória a Deus. Que benção, irmãos. Que benção. Glória a Deus, né? Aleluia. A hora que estiver ok, o pessoal me dá um sinalzinho lá atrás, que a gente vai estar sorteando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quarta-feira temos nosso culto de oração, né? Culto especial, culto onde nós temos uma palavra mais curta e um tempo maior de oração, de intimidade com Deus, né? Ouvimos sobre intimidade, né? Um tempo de mais intimidade. Nós fizemos algo bem espontâneo, assim, sabe? Colocamos um louvor e a gente ora, né? Bota um louvor e o pessoal sobe aqui em cima, dobra o joelho, se joga aqui em cima. Uns oram caminhando, outros oram ajoelhado, outros oram sentado. Alguém aqui vai coordenando a oração, né? Um pouco, outro outros. Pessoal mais da liderança. E que isso tem sido assim um tempo precioso, precioso mesmo. De intimidade com Deus. Quase lá? Aleluia. Lembrando que temos o Arena Jovem sábado, né? Você que é jovem, venha. Às 20 horas o Arena Jovem.